As grandes coisas na nossa vida, elas são conquistadas da repetição de pequenas coisas. Só que muitas vezes nós ignoramos essas pequenas coisas, afinal, elas parecem ser simples demais. E tem um provérbio que fala bem assim: por falta de um prego, perdeu-se a ferradura. Por falta da ferradura, perdeu-se o cavalo. Por falta do cavalo, perdeu-se o cavaleiro. Por falta do cavaleiro, perdeu-se a batalha. Por falta da batalha, perdeu-se o reino. Imagina que um reino inteiro nesse provérbio, ele foi perdido por um prego. Algo tão pequenininho e que muitas vezes insignificante fez com que alguém perdesse um reino inteiro. Aristóteles dizia que a excelência, ela não é um ato, ela é um hábito. A gente só alcança grandes coisas na nossa vida se a gente não deixar passar pequenos detalhes que levam a gente nesse fim e nesse objetivo. Nesse contexto aqui, o prego, que é tão insignificante, pode ser o treino que você pula se você estiver em processo de emagrecimento, a reunião que você chega despreparado porque você não estudou o seu cliente, o valor que você deveria cobrar pelo seu trabalho, mas que você não tem confiança suficiente em você para você cobrar. Esse prego, ele é tão insignificante, tão pequeno, que é por isso que muitas vezes ele passa despercebido pela gente, porque ele é uma coisa simples, uma decisão que a gente precisa tomar, uma rotina mínima feita que a gente tem que ter todos os dias. Não é sobre uma intensidade ocasional para a gente atingir um feito, mas é sobre a gente repetir essas pequenas coisas. Eu vejo que nesse contexto, na minha vida, anos atrás, eu ignorei vários pequenos pregos. Ignorar vários desses pequenos pregos fizeram com que eu demorasse muito mais tempo para chegar em certos objetivos. Quando a gente ignora esses pequenos detalhes, significa que a gente está aceitando o que vier. A gente está aceitando a vida como ela é. Muitas vezes a gente, inclusive, está aceitando a vida nos levar. Eu não quero nem que eu e nem que você aí do outro lado perca esses pregos de vista. Quais são os seus objetivos? O que você quer? Que pregos você precisa olhar e que você não pode deixar de perceber esses detalhes para você alcançar o que você quer? Só que eu vejo que muitas pessoas querem até executar feitos, alcançar coisas, mas muitas vezes elas nem definiram que coisas são essas. Tanto que Napoleão Hill, que eu amo o Napoleão Hill, ele fala bem assim: o sucesso vem para aqueles que se tornam conscientes de si mesmos e dos seus objetivos. Você quer ganhar que reino? Você quer ganhar que objetivos na sua vida? Quais são as metas? Como você se enxerga? Qual é a visão que você tem sobre você? Porque se essa imagem for muito clara, se você conseguir se visualizar de forma muito clara, vai ficar muito mais fácil de você entender o que te faz alcançar, o que te faz chegar lá, quais são as ações que você precisa ter hoje, amanhã, depois e depois. Eu não quero que a gente ignore essas pequenas ações. Às vezes essas pequenas ações, elas estarão relacionadas em você levantar de hoje em hoje, executando tudo que você precisa executar a fim de que você alcance os seus objetivos. Essa visão futura que você tem para você. Que pregos? Quais são eles? Quais são eles que você não pode ignorar no dia de hoje? Melhor do que isso, você está consciente de você mesmo, dos seus objetivos, do que você quer na sua vida? Você tem clareza do que você precisa fazer, do que você precisa plantar? Existe uma outra frase também que eu até lembro dela agora e que me falta o pensador, e depois eu coloco aqui na legenda, que é: a melhor forma de prever o futuro é criá-lo. Mas ninguém cria um grande futuro descuidando do pequeno. Eu já errei em algumas coisas na minha vida por sonhar grande demais, pensar grande demais, até agir grande demais em algumas ações, mas esquecer de pequenininhas coisas que eram os meus preguinhos que me agarravam
em algumas ações. E aí isso culminou em eu engordar mais de 35 quilos quando eu empreendi. Isso culminou na finalização de uma empresa que não foi bem sucedida, porque eu não consegui olhar para os pequenos detalhes. Eu estava tão preocupada em fazer, executar, em pensar, em crescer, e eu estava esquecendo o que sustentava isso. E não eram grandes coisas que sustentavam isso. Era não ignorar o simples, era não ignorar o óbvio, era não ignorar a autodisciplina comigo mesma em vários aspectos, tanto na minha vida pessoal, tanto na minha vida profissional. E se por causa desse prego você ganhar um reino, do tipo você conseguir definir um hábito simples, uma decisão a partir de agora que ela passa a ser inegociável para sua vida pessoal e para sua vida profissional, uma rotina mínima feita que te leva ao objetivo que você quer. Por exemplo, eu emagreci quase 35 quilos. Para esse processo, eu tinha que executar todos os dias algumas ações, tipo pesar a minha comida, treinar, beber água, tomar a minha suplementação. Isso tudo, como que tomar um suplemento me ajuda a alcançar a perda de 35 quilos? Não é assim, mas tomar todos os dias o mesmo suplemento durante meses me levou ao objetivo maior. Então, qual é a rotina mínima feita que você precisa executar? E a conclusão que eu chego, que eu quero deixar para mim, para você, é que os grandes impérios da nossa vida, sejam eles internos ou externos, eles são construídos no que parece pequeno demais para a gente contar. Então hoje eu quero te deixar essa reflexão e eu quero te deixar essa pergunta: qual é o prego que você está ignorando? Porque não vai ser nada grandioso demais que vai decidir a sua história. E sim, o detalhe que você escolhe não ignorar. O detalhe que você não deixa passar. E se isso fez sentido para você, curte, compartilha e se inscreve aqui nesse canal. Porque aqui a gente fala sobre mentalidade, disciplina, construção diária para que a gente alcance não só a nossa melhor versão, mas para que a gente se torne cada vez mais obstinadas, porque a gente tem um lema: somos pessoas gratas, mas inconformadas.